Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria enorme estarmos de volta mais uma vez com o nosso devocional. Estou com a Bíblia aberta no capítulo 18 do livro de Lucas e, sem sombra de dúvida, esse capítulo é um dos mais importantes do livro de Lucas. Depois nós veremos também outros capítulos não menos importantes, mas eu quero trazer a importância desse capítulo porque geralmente as pessoas falam sobre a parábola do juiz iníquo ou da viúva e do juiz iníquo. Mas na verdade a parábola não é sobre a viúva e não é sobre o juiz. A parábola é sobre o dever de insistir, de persistir, orar até que a resposta venha. Esta é a mensagem da parábola do capítulo 18 de Lucas. E eu quero convidar você que continue conosco. Se você está nos assistindo todos os dias, acompanhando todos os dias, parabéns, eu fico feliz de ter você conosco, acompanhando assiduamente. Eu gravo com muito carinho, com muita alegria, com muita fé, o nosso devocional. Então nós vamos à leitura, são 43 versículos e a primeira parte vai falar sobre a parábola da viúva persistente. A minha Bíblia vai chamar a parábola da viúva persistente, né? O juiz iníquo tem nada a ver, né? O fato dele ser iníquo dentro do contexto. Jesus está ensinando sobre a importância da persistência e não da maldade do juiz, tá? Diz assim, capítulo 18, verso 1 de Lucas: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então aqui já está dito o significado da parábola. Jesus contou sobre o dever de orar sempre, sem jamais desfalecer. Essa parte aqui já refere o que o capítulo 18, de 1 a 8 de Lucas quer dizer. E então Jesus exemplificou. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não respeito ou temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. Então veja que a persistência da viúva, tá? A persistência da viúva fez com que o juiz decidisse atendê-la, tá? Então, o Senhor Jesus disse: ouve o que diz o injusto juiz? Vocês ouviram que a persistência da mulher acabou fazendo o juiz atendê-la? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, a parábola é sobre a importância de você pedir e continuar pedindo até a resposta chegar. Jesus não teria contado essa parábola sobre a insistência da viúva se Jesus não quisesse que nós insistíssemos na oração. Então a oração, você deve persistir, você deve insistir. E aí está escrito aqui no verso 7: e não fará Deus justiça, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, ou seja, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então aqui é o segredo. Nós podemos pedir e continuar pedindo, porque a viúva não ia cada dia apresentar um pedido. A viúva todos os dias ia lá pedindo o quê?
a mesma petição que ela havia feito. Até porque, se Jesus fala de um juiz, e aí, no mundo jurídico, cada petição representa o desejo no coração de uma pessoa, né? Você fez a petição, e aqui no caso dessa viúva, ela fez a petição ao juiz, e todos os dias ela ia lá perguntar, querer saber sobre a sua petição, enfatizando o pedido que ela havia feito. Então, meu amigo e minha amiga, nós podemos pedir e continuar pedindo a Deus até a resposta chegar. Não é errado você pedir. Hoje eu pedi pela família, amanhã eu oro pela família de novo e depois eu oro pela família de novo. Podemos sim continuar fazendo, tá? Se você foi ensinado que primeiro pede e depois só agradece, hoje que fique claro que Jesus elogiou a persistência da viúva na parábola que ele contou. Ele está falando conosco, dizendo, olha, vocês precisam persistir naquilo que vocês querem, até você alcançar o desejo do seu coração. Amém? Vamos lá. Agora o fariseu e o publicano. Vamos ver aqui sobre o fariseu e o publicano, está no verso 9 e vai até o 17. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os demais. Conhece pessoas assim? Elas se acham melhores do que as outras pessoas? Disse Jesus, 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, orava da seguinte maneira. Aliás, nem ainda ele queria levantar os olhos e orava dizendo assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Aí Jesus faz a pergunta: digo-vos que o publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E trazia-lhes também meninos para que eles lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam Jesus. De novo, os discípulos não queriam deixar as crianças chegarem perto de Jesus. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Receber o reino de Deus como menino, uma das características da criança é a capacidade de aprender, tá? Eu nem vou dizer capacidade de aprender coisa nova. Quem tem que aprender coisa nova somos nós, adultos. A criança tem a capacidade de aprender, tá? Porque a criança não sabe. Então, tudo que a criança aprende, é óbvio que é novo para a criança. O problema é que nós, depois de grandes, adultos, aí nós resistimos ao novo, nós resistimos aos novos aprendizados, nós resistimos àquilo que nós achamos que não é segundo o que eu penso, ou às vezes até seguindo a tradição do fariseu aqui, né? Orando em pé: ó Deus, eu não sou dessa igreja, ó Deus, eu não sou desse povo, ó Deus, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, meu pastor, meu bispo, enfim. Às vezes nós temos que fazer como o publicano, sabe? Nem levantar os olhos para os céus, apenas dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Sim, Senhor, tem misericórdia de mim, por favor, tem misericórdia de mim. E assim nós seremos justificados. Receber o reino de Deus como criança significa você ter na sua mente o desejo, o coração aberto para aprender aquilo que Jesus está ensinando. Quantas pessoas deveriam estar lendo a Bíblia conosco todos os dias, mas elas têm desprezado, dizendo: qualquer dia eu vejo. Não vê. Nós já estamos no capítulo 18 de Lucas. Você até hoje ouviu 2, 3 vezes todos os capítulos que nós já lemos. Você acha que vai ouvir depois? Não vai. Então, quer dizer, nós temos que fazer valer nas nossas vidas
as oportunidades. Vamos ver agora o rico de qualidade. Vamos ver o que está falando aqui do versículo 18 ao 23. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamais bom? Ou por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, meu jovem? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico, e falou: não, eu achei que era só guardar os mandamentos, que eu não precisava compartilhar o que eu tenho. Tá, Senhor. Ou seja, esse homem tinha o coração nas suas riquezas, ou seja, apegado, amava mais as riquezas, não queria compartilhar aquilo que ele possuía. Deus quer que nós compartilhemos aquilo que nós temos. Claro que compartilhar aqui não é pegar literalmente o que eu tenho e dar. Mas Jesus queria saber se realmente o coração dele estava apegado às riquezas. Quem tem o coração apegado às riquezas, dificilmente seguirá a Deus com alegria, com fidelidade. Existem pessoas que não vêm para a igreja porque diz: se eu for para a igreja, o pastor vai pedir a minha oferta e eu vou ter que ofertar, então eu não vou. Tem pessoas que já vai para a igreja porque diz: não, se eu for para a igreja, o pastor vai orar, vou fazer a campanha e vou prosperar, e aí eu vou crescer, vou prosperar, então assim minha vida mudará. Ou seja, existem pessoas que elas não estão seguindo a Deus de fato e de verdade, elas estão sempre correndo atrás de algumas coisas, elas querem sempre alguma coisa para preencher a vida delas e não simplesmente para realizar o que Deus quer que elas façam. Versículo 24 agora, a herança da vida eterna. Vamos ver até o 30. A herança da vida eterna. É aí que está a herança da vida eterna que nós precisamos ter. Você precisa ter essa herança. Eu preciso ter essa herança da vida eterna, que é o mais importante para nós, é ter a vida eterna. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, Jesus disse: quão difícil é, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Nós já vimos lá no livro de Mateus que os que têm riquezas, Jesus quer dizer os que estão apegados às riquezas, os que amam muito a riqueza, Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, aqueles que têm amor às riquezas, apego às riquezas. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Está no verso 27. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos? E ele disse: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, o pai, o irmão, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Ou seja, tem que haver uma renúncia. Eu deixo alguma coisa por amor a Jesus. E aqui deixar não é nem propriamente deixar coisas, mas o coração, o apego às coisas precisa ficar para trás. Eu preciso amar a Jesus mais do que qualquer outra coisa. As riquezas não são tão importantes. Jesus é mais importante, sabe? Não importa se você tem muita riqueza, Jesus tem que ser muito maior do que todas as suas riquezas. Agora vamos ver Jesus falando sobre a sua morte, tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelo profeta está escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e eles escarnecerão, injuriarão, e cuspindo, havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. E eles nada disso entendiam,
e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Jesus continua andando, e aí Jesus cura um cego entrando em Jericó. Diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Então disseram ao cego: Jesus Nazareno está passando. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele o chamasse ou o trouxessem. E chegando ele, perguntou, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: eu quero ver, Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vai, ou vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aqui você vê que não podemos perder a oportunidade. O cego mendigando, não podendo ver, mas ouvindo que Jesus passava. Então ele começa a clamar, pedir por ajuda. Nós também devemos clamar e pedir sempre por ajuda ao nosso Senhor. Não sei qual é o seu problema, não sei quais são as suas dificuldades, mas eu digo, é necessário que nós clamemos, é necessário que nós invoquemos, é necessário que nós queiramos, receber a mão de Deus sobre nossas vidas. E como é que eu faço, pastor? Uma das coisas importantes é você aprender a clamar, aprender a orar com perseverança. Todos os dias nós devemos parar um instante e falar com o nosso Deus, tá? Parar um pouco e falar com o nosso Deus. Esta é uma fase importante que nós precisamos carregar conosco, tá bom? Bem, os fatos mais importantes do capítulo 18 é a persistência da oração, o fariseu e o publicano, que aí não adianta você achar que tem pessoas que se exaltam, acham que é a oração dela porque grita muito. Não, nada disso. Deus não quer grito, Deus não quer barulho, Deus quer ver o coração. E aí, o coração precisa ser sincero, verdadeiro, para agradar a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está orando conosco agora. Estamos aqui diante do Senhor, colocamos as nossas vidas. Ó Pai, eu te peço, nos ajude, por favor, para que cada dia nós possamos prosseguir com a nossa reunião, aprendendo, crescendo e aprendendo, vivendo cada dia mais na presença do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigado, Deus, por mais um momento de fé, momento de devoção, em que nós oramos pedindo a tua ajuda. Que assim seja, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, louvamos, glorificamos e agradecemos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que bom. Estamos mais uma vez terminando. Amanhã já vamos para o capítulo 19. Entra na minha casa. Já ouviu essa canção? Entra na minha vida. Vamos falar sobre Zaqueu. Nosso próximo devocional, vamos falar sobre Zaqueu, que quis ver Jesus, tá? E que todos nós sejamos Zaqueu nesse capítulo 19 de Lucas. Por favor, o único texto que fala sobre Zaqueu é o capítulo 19 de Lucas. Convido você para estar conosco amanhã no nosso devocional, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, até amanhã, em nome de Cristo.